Boa tarde a todos, boa tarde aos meus amigos, meus colegas da Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Controladoria Geral da União, do Ministério da Economia, a todos que estão nos assistindo. Muito boa tarde, boa noite, porque já está escurecendo. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ieda Caim, sou Procuradora da Fazenda Nacional e estou na Secretaria-Geral de Administração da Advocacia Geral da União. Foi um prazer ser convidada para estar com vocês hoje para falarmos sobre compliance e direito administrativo sancionador. Um dos vários eventos sobre direito administrativo sancionador promovidos pela Advocacia Geral da União neste mês de setembro. Sou graduada em Direito, mas desde 2013 tenho atuado exclusivamente em gestão, tanto na PGFN quanto agora na AGU. E acredito que para nós, seja da área do direito, seja da área da gestão, seja da área da administração, mas principalmente para aqueles que atuam nas áreas transversais dos órgãos e nas áreas disciplinares, falar sobre compliance, sobre integridade, principalmente um tema que tem atraído tantos holofotes dentro do direito administrativo sancionador, se torna ainda mais instigante. E eu tenho o privilégio, a honra de participar com um convidado muito especial, nosso ministro da Controladoria Geral da União, desde 2017, Dr. Wagner de Campos Rosário. Graduado pela Academia das Agulhas Negras e pós-graduado pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em Ciências Militares, é mestre em combate à corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. É servidor de carreira da CGU, tendo sido também secretário executivo do órgão. E aqui é muito importante destacar, é o primeiro servidor de carreira a ocupar os dois mais altos postos da Controladoria Geral da União, o de secretário executivo e agora o de ministro. Trabalhou em diversas investigações conjuntas de combate à corrupção, em articulação com a Polícia Federal, Ministérios Públicos Federal e estaduais e demais órgãos de Estado de Defesa. É creditado pela TASA, Tracing in Business Integrity and Risk Specialization. Ministro Wagner Rosário, parabéns pela brilhante trajetória. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite e nos ofertar com momentos de grande aprendizado sobre compliance e direito administrativo sancionador. A palavra é sua, ministro. Ieda, obrigado pela apresentação e obrigado pelas palavras. Fico muito feliz aqui de estar participando dessa importante atividade na Escola da AGU. A Advocacia Geral da União, ela é uma instituição, para mim, uma instituição típica de Estado, com profissionais do mais alto nível. A CGU tem uma relação estreita com a Advocacia Geral da União, e eu, em especial, tenho muitos amigos, irmãos e irmãs também, que eu tenho aí dentro da AGU, pessoas que fazem parte não só da minha vida profissional, como da vida pessoal, e é uma honra para mim estar aqui nessa escola tradicional, né, e falando de um tema que fica até difícil para mim falar com tantos especialistas em direito, então por isso eu vou falar, não vou querer entrar aqui nas teorias do direito administrativo sancionador, porque os advogados vão me engolir, mas eu vou aqui sim tentar trabalhar a parte do direito administrativo sancionador, juntamente com os programas de integridade, que eu acho que isso é uma ligação importantíssima hoje, o entendimento desse processo, e as maneiras como a gente pode trabalhá-las são inúmeras, e eu tenho certeza que esse ramo do direito, ele pode muito nos auxiliar dentro dos nossos programas de integridade. O primeiro ponto que eu tenho a falar aqui hoje, nesse nosso evento, sobre compliance, sobre direito administrativo sancionador, é que muito se tem na teoria uma diferença entre o que vem a ser integridade e o que vem a ser compliance. Tenho vários amigos que defendem uma divisão de conceito, também acho importante, mas não irei fazer hoje. Para muitos, o compliance é só uma parte do programa de integridade, mas aqui nós vamos considerar hoje compliance como se fosse integridade, tá? Peço desculpas a quem discorda da teoria, mas eu acho que facilita para a nossa discussão de hoje. Bem, quando a gente fala
num programa de integridade, eu começo por aí, por ele ser mais amplo, a gente fala de uma série de mecanismos, né, que tem por objetivo detectar, sancionar e prevenir casos de corrupção. Não só casos de corrupção, como casos de fraude e como também desvios éticos. Todos esse conjunto de informações eu tenho capacidade de detectar, de sancionar e de prevenir, e eu tenho um programa que faça isso de forma coordenada, eu tenho um programa de integridade. Bem, quando a gente começa a falar de um programa desse, a gente fala de diversos fatores que estão envolvidos. E aí eu falo que vem lá do envolvimento da alta administração, e quando eu falo alta administração, não só quem está lá na ponta da administração, mas também aqueles chefes intermediários que têm um papel importantíssimo, são eles que têm mais contato com os servidores, que dão mais exemplo, que têm que seguir as diretrizes do chefe maior. Então, todas essas chefias elas têm que estar envolvidas. E aí vem diversos outros, uma mudança de cultura, treinamento, capacitação nas áreas de integridade, gestão de riscos, código de ética, canais de denúncia, e uma série de ferramentas que auxiliam nesse processo, que no final vai sempre se resumir à nossa capacidade de detectar, de sancionar e de prevenir casos de corrupção. Como o assunto hoje aqui na área de integridade, aliado, direito administrativo do funcionador, eu vou entrar num desses aspectos que eu falei, que é o aspecto da sanção. É claro que durante o trabalho do aspecto funcionador, nós vamos citar outros aspectos que o direito administrativo sancionador gera, como a prevenção, mas eu vou começar por aqui falando um pouco dessa parte do direito administrativo sancionador e como que ele se integra dentro desse programa de integridade. Bem, direito administrativo sancionador é um ramo do direito, né, que ele foca no poder do Estado em sancionar administrativamente pessoas físicas e jurídicas, né? Funções estas que vêm da mesma origem do direito penal, mas, porém, aqui um pouco diferente, porque aqui estamos falando mais de um direito administrativo sancionador. Estaria dentro de um conjunto maior que seria o direito sancionador. Quando eu começo a falar aqui dentro de um programa de integridade, e a gente fala de correção, de cultura, uma série de coisas, eu falo que o direito administrativo sancionador ele tem que estar vinculado a princípios constitucionais, já que são de conhecimento aí de todos, como o princípio da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. Então, são princípios que têm que ser respeitados durante esse processo, né? Mas também a gente tem que ter uma noção muito grande que todo o processo administrativo sancionador, ele tem que ser voltado para aquelas ocorrências ou para aquelas irregularidades que realmente venham a infringir, né, a ordem administrativa, criar um dano ou um grave dano à ordem administrativa. Eu não posso utilizar o processo administrativo sancionador como uma ferramenta para perseguir ninguém. Eu tenho que, dentro do programa de integridade, utilizar esse programa realmente para ele fazer frente a qualquer atitude ou qualquer comportamento de servidores públicos ou de pessoas jurídicas que tenham relacionamento com a administração pública, que esse comportamento venha a causar algum dano à ordem administrativa daquele ente, ou no caso da União. Bem, dentro dessas ideias básicas, a gente vem trabalhando esse processo, a gente vem analisando como que o direito administrativo sancionador vem funcionando, ou seja, ele tem como uma de suas competências, uma de suas áreas, a Corregedoria Geral da União. A Corregedoria Geral da União é o órgão central de correção do sistema, ela que emite os regulamentos, as regras, as normas que vão guiar a atuação do governo nessa área, né? E a gente começou a fazer alguns trabalhos, não só da área legal, mas também da área de governança, dentro desse trabalho do direito administrativo sancionador. Dentro do direito, nós temos os processos que operacionalizam a aplicação do direito, e nós temos tanto os processos administrativos disciplinares, como os processos administrativos de responsabilização previstos na 12846, e passamos a uma análise desses processos e verificando alguns problemas. Acho que, como todos aqui já atuam muito, já atuaram na área,
tenho conhecimento de que nós temos processos que têm durações um pouco acima do que esperávamos, né? Temos aí durações médias de mais de 2 anos nesses processos disciplinares, o que já excluiria qualquer possibilidade de sanção de advertência, visto que o prazo prescricional é de 6 meses. Começaríamos a falar perto da suspensão, que também, a princípio, se dá um pouco mais de 2 anos, que é o prazo médio que a administração pública vem praticando. Também vai estar fora da possibilidade de sanção, por também já estar prescrita, restando tão somente aí, numa média de duração desses processos, as sanções de demissão, né, do servidor público. E aí a gente começou a trabalhar nesse processo, porque a gente sabe muito bem que qualquer processo administrativo sancionador ele tem um aspecto de sancionar, porque sabemos que dentro de um programa de integridade ou dentro do combate à corrupção, à fraude, a gente sabe que um dos mecanismos que estimulam muito a ocorrência ou a permanência de irregularidades é justamente a impunidade. Né? Então, nós temos que ser capazes de punir os casos que nós detectarmos, temos que ser capazes de detectar esses casos e de punir esses casos. E quando a gente não consegue punir, seja pela prescrição do processo, seja pela nossa incapacidade de detecção, isso gera para um sistema um efeito bastante adverso, porque as pessoas passam a ter um estímulo maior a cometer irregularidades. Eu falo sempre cito diversos estudos que demonstram que nós vamos ter 3 grupos que atuam dentro de uma organização, ou de uma instituição, de uma entidade, que vão estar submetidos a um programa de integridade. Né? O primeiro grupo é aquele grupo de pessoas que não vão cometer irregularidades, independente da existência de controles. Eu digo que essa aí está entre 5% a 10% do efetivo total, ou seja, eles não vão cometer irregularidades praticamente nunca, porque tem uma carga moral e ética muito forte, e são muito atentos a isso. Nós temos no outro extremo aí, de torno de 5% a 10%, um grupo que vai tentar cometer as irregularidades, tendo controles rígidos ou não, né? Mas nós temos 80% desse efetivo que ele vai se comportar conforme o ambiente. Né? Se nós tivermos um ambiente íntegro, eles vão tender a se comportar os 10% mais que não cometem irregularidades. E teremos um grosso da instituição, de 90% a 95%, atuando aí dentro do que a gente espera de um ambiente de integridade. Agora, se eu não tomo nenhuma medida, não tomo nenhuma precaução, não faço treinamentos, não mudo o ambiente daquele determinado órgão, a tendência desses 80% é tender para aquele grupo menor ou para aquele grupo de pessoas que vão tender a cometer irregularidades, porque se eu não sou capaz de identificar, se eu não consigo sancionar esses casos, eu estou aí com um estímulo para que esse ambiente seja ruim. Então, aqui, quando a gente fala de direito administrativo sancionador, a gente fala de um aspecto importante, que é o aspecto de conseguir dar vazão, de conseguir sancionar realmente pessoas físicas e jurídicas envolvidas em irregularidades, mas também as pessoas saberem, a partir do momento que elas têm certeza que você é capaz de identificar e é capaz de sancionar, que essas pessoas passem a ter uma visão preventiva do processo de falar, olha, eu não vou cometer irregularidade, porque eu sei que a probabilidade é grande, então eu, preventivamente, vou evitar cometer irregularidades. É claro que isso a gente vai construindo com o tempo, mas esse é um ponto importante. Temos que ser capazes de sancionar. E a partir daí, a partir do momento que a gente verifica que a média de duração dos processos disciplinares, eles são praticamente, só permitem, né, as sanções devido à prescrição dos prazos de advertência e suspensão, só permite sanções a casos graves de demissão, a gente tem que começar a trabalhar para que esse sistema funcione bem. E uma iniciativa importante que eu acho que a gente adotou, que em breve nós vamos estar levando para toda a administração pública, e vem nesse caminho, é a parte da investigação preliminar sumária. Né? Uma breve análise dos processos disciplinares hoje do Poder Executivo Federal nos demonstra que os processos são abertos sem que sejam checados todos os elementos que sejam necessários para que o processo ande bem.
Ou seja, quando eu abro o processo, eu descubro que eu não tenho os elementos mínimos para conseguir concluir aquele processo. E aí eu passo a buscar documentos durante o processo administrativo, seja ele disciplinar, um PAD ou um PAR. Né? Verificando isso, a Controladoria Geral da União, por meio da Corregedoria, começou a trabalhar com uma matriz de responsabilização, que não passa de uma planilha, que traz ali, basicamente, 4 informações que são importantes. Ou seja, a descrição da conduta, a que você vai apurar ou que você vai submeter aquele processo administrativo, os autores, né, as provas disponíveis, ou seja, as provas disponíveis realmente permitem que eu enquadre aquilo naquela descrição das condutas e o enquadramento legal. Ou seja, se eu não tiver uma matriz com isso preenchido previamente, ou se eu fizer a matriz e eu não conseguir preencher a matriz, eu consigo, antes de abrir o procedimento, eu instruir esse procedimento corretamente. Esse é um ponto importantíssimo para a gente baixar as metas. Nós já estamos baixando aí, nos processos que estamos implementando essa matriz, uma média de duração dos processos inferior a 180 dias. Ou seja, saindo aí de mais de 2 anos de duração média dos processos para menos de 6 meses. Então, isso eu acho que é um ponto importante, a gente fazer um trabalho prévio, uma investigação preliminar sumária, que realmente permita que, dentro dessa matriz de estabilização, a gente venha identificar todos os elementos necessários para que esse processo ande rápido. E isso traz uma outra vantagem. A partir do momento que eu tenho todos os dados na mão, eu consigo projetizar o meu processo administrativo. Ou seja, eu crio prazo já previamente para manifestação de quem for indiciado e todos os processos, para que essas pessoas, para a gente possa ter um planejamento de tempo de duração e eu consigo criar equipes responsáveis por esses processos que recebam uma quantidade de processos que serão entregues num determinado período de tempo. Né? Aqui hoje, por exemplo, na CGU, nós estamos praticamente para cada comissão uma distribuição de 6 processos para cada 6 meses. Então, cada comissão de 3 pessoas, revezando aí cada um responsável, cada um pegando 2 como o principal responsável pelo processo, né? E a gente começar a trazer esses números e projetizar esses processos, né? Isso tem trazido resultados muito bons, que eu imagino que eles, quando levados para a administração pública em geral, vão trazer resultados bastante positivos. Outro ponto importante de melhoria da efetivação do sistema administrativo sancionador dentro do Poder Executivo Federal é o EPAD. Né? Quem trabalha nessa área sabe muito bem que nós não temos um sistema hoje que praticamente o processo seja criado dentro do sistema. O que nós temos hoje é uma repetição, um retrabalho de informações, no CGU PAD ou no CGU PJ, mas você está fazendo um processo em um determinado sistema, seja no SEI, e depois você ainda tem que preencher o sistema para que o órgão central tenha uma ideia ou para que seu chefe acompanhe quantos processos estão em andamento. Esse processo, por óbvio, não dá certo, como não deu certo no mundo inteiro, porque todo processo de retrabalho hoje, no mundo, ele não funciona, você tem que conseguir. A única forma de você acompanhar esses processos de forma direta é você fazer com que esses processos já sejam realizados no próprio sistema ou na própria plataforma que permite que os trabalhos sejam realizados. E o EPAD ele vem nesse caminho, né? É justamente uma tentativa de jogar todos os processos para dentro de um único sistema. Isso é óbvio, vai trazer ganhos de padronização, de amplo acesso a informações, de aumento de adesão aos regramentos e fluxos desses procedimentos, melhorias do controle do andamento desses processos, por óbvio. E nós estamos nas fases na primeira fase de desenvolvimento, já com o piloto andando. O módulo 1 é o módulo de admissibilidade, ou seja, o módulo justamente que vai forçar as pessoas a preparar o processo antes da abertura do procedimento propriamente dito, através da admissibilidade. Então, a gente já espera estar liberando esse módulo para todo o sistema de correição, para todo o SISCOR, já em outubro. E a partir daí, em breve, estaremos aí todos andando com todos os processos dentro do EPAD, trazendo aí uma série de vantagens para todos, e com isso permitindo que
esses procedimentos realmente venham a contribuir dentro da cultura de integridade, porque assim eles vão se tornar mais céleres, mais organizados, com mais resultados, né, contribuindo para uma cultura de integridade, para uma criação de um programa de integridade realmente efetivo. Né? O último ponto que eu quero citar de melhorias é ligando definitivamente esse sistema que a gente tem correcional, essa parte de responsabilização administrativa com a área de integridade por meio de um trabalho recém-realizado, que nós vamos compartilhar em breve com as agências, por um colega, o Renato Capanema, que está agora lá na Corregedoria Geral da União, justamente numa metodologia de identificação de riscos que ele fez em todos os PADs que tiveram como resultado, todos os PADs realizados em agências reguladoras, né, que geraram demissões, destituições de cargo ou cassações de aposentadoria e também procedimentos que geraram punições a empresas por fraudes ou por oferecimento de propinas. Então ele pegou todos os casos que se enquadravam nesses pontos que eu falei, no caso de PAD, demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo, no caso de pessoa jurídica, casos de fraude ou oferecimento de propina, ele pegou todos esses casos, né, e fez uma junção dos riscos, ou seja, todos os PADs abertos e passou a analisar PAD por PAD. E a partir daí ele grupou cada ocorrência em 10 eventos de risco. Né? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Favorecimento a regulados de concessão de alvarás, licenças, habilitações, registros. Eles representaram 19% dos casos de PAD nas agências. Irregularidades em licitações e contratos, que não tem a ver com o trabalho fim da agência, também representaram 19% dos processos. Extorsão de regulados por meio de fiscalizações indevidas, excessivas ou desnecessárias, 13% dos processos. Utilização de veículos oficiais, passagens diárias em benefício próprio, 13%. E por último, para eu não ficar citando os 10 grupos em que foram agrupados essas ocorrências, esses eventos de risco, aprovação de normas e procedimentos gerais em benefício de regulados específicos, que representou somente 2% dos PADs ou PAR abertos no âmbito das agências. Bem, a partir daí, nós trabalhamos dentro daquela dupla que a gente sempre coloca para trabalhar dentro do gerenciamento de riscos, que é a probabilidade e impacto, né? Fizemos tanto uma probabilidade de incidência, quanto verificando também a chance de não detecção, e fizemos verificando os impactos, tanto sobre os regulados, quanto os impactos financeiros, para classificação de níveis de risco, né? Então, como eu falei, nós fomos até 19, o máximo. Esses eventos de risco representaram no máximo 19% das ocorrências. Então, dividindo esses números de 0 a 3%, a incidência observada foi considerada muito baixa, de 4 a 6% baixa, chegando acima de 16% dos casos, uma incidência muito alta. E também verificamos isso sobre um aspecto de não detecção. Exemplo, toda vez que a gente verificava que aqueles PADs foram abertos pela detecção dos próprios controles implementados, nós verificamos que a chance de não detecção era muito baixa. Quando todos os casos vinham só por denúncia, a gente verificava que a chance de não detecção era alta, ou muito alta. Então fomos classificando isso, trabalhamos também com o impacto disso aí, né? Que o impacto na atividade meio, ele não é forte para o regulado, por mais que ele possa ter um forte impacto financeiro. Mas se você atingia diretamente os regulados, isso gerava um impacto muito forte sobre os regulados. E a partir disso aí classificamos os níveis de risco, por óbvio, aqueles que causavam efeitos diretamente nos regulados foram considerados como os riscos mais críticos, né? E depois passamos para os altos e moderados. E a partir daí fizemos já uma proposição de respostas a esses riscos, trabalhando sempre com um foco maior naqueles riscos que são mais críticos, né? Ou seja, quanto mais crítico o risco, maior a possibilidade, porque não vamos ter como gerar controles para todos os riscos identificados.
E esse trabalho é um trabalho que a gente vai agora, por exemplo, verificamos até no modus operandi desses casos. Se aquele caso, por exemplo, extorsão de regulados por meio de fiscalizações indevidas, ficou muito claro que, em geral, ele é praticado por servidor sem cargo de chefia. Então, os nossos controles têm que estar voltados para essas pessoas, e são trabalhos que são realizados a partir dos PADs ou dos processos administrativos de responsabilização gerados. Esse é um exemplo muito claro, para eu não ficar aqui falando muito sobre o estudo, que depois, se a gente fosse falar sobre o estudo, a gente ia ficar aqui 50 minutos falando sobre ele. E são casos muito, muito claros de como a gente pode linkar diretamente a nossa atuação dentro dos processos administrativos sancionadores com um programa de integridade específico, né? A gente tem que saber que, se a gente é capaz de verificar aquilo, que esses casos estão ocorrendo, que eu tenho que trabalhar tanto num viés repressivo ou sancionador, mas também, a partir do momento da ocorrência, tentando visualizar, estudar os casos, entender o seu modus operandi, entender a probabilidade de ocorrência, e a partir daí poder trabalhar dentro do programa de integridade com um foco preventivo, que é muito importante. Então, eu faço a minha introdução com essas palavras, né, tentando fazer esse link do processo administrativo sancionador com os programas de integridade e compliance, né, tentando trazer aqui essa visão integrada, que é dessa maneira que eu imagino que a gente vai começar essa visão ampla e essa visão única da luta contra a corrupção, contra a fraude, contra desvios éticos. É assim que a gente vai conseguir mudar as nossas instituições e fazer com que a gente consiga trabalhar conjuntamente esses aspectos. Muito obrigada, ministro. Realmente, sim, é muito instigante. O senhor falando, a gente quer que o senhor continue falando, tá? Porque é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, tanto quando a gente está atuando na gestão de forma ativa para contratações e tudo mais, quando a gente também, principalmente quando a gente lida com a área de pessoal, a gente está avaliando essas situações de dia a dia. Ministro, aproveitando, antes, eu tenho várias perguntas, né? O tema realmente ele instiga. Mas nessa situação, assim, hoje a gente vê um papel muito grande da mídia nessas questões, nesse envolvimento. Para vocês que estão na Controladoria Geral da União, como vocês enxergam esse envolvimento da mídia com as questões que a gente que tem aparecido, principalmente a Operação Lava Jato? Eu acho que ela inaugurou um modelo de pesquisa jornalística diferente. Como vocês conciliam isso? Bem, a mídia ela tem um papel essencial em todas as democracias, né? A gente sabe que a liberdade de imprensa ela está diretamente vinculada ao nível de democracia daquele país, né? Eu acredito que o papel da mídia ele é essencial nesse processo. A mídia ela está atrás de informações 24 horas, e essas informações elas tanto alimentam o serviço público no seu trabalho, como também tornam a população vigilante sobre o que nós estamos fazendo, né? Hoje, nós vivemos um problema no país, que é um problema que todos os países, eu acho que é um problema que até, de um determinado modo, a gente tem que verificar o lado positivo dele, é que nós estamos vivendo um país bastante polarizado, com informações bastante, as pessoas dificilmente conseguem ir para o meio termo, né? Ou você está de um oposto de um lado, ou você está de outro, e isso nunca é muito favorável às discussões. Mas se você consegue manter essa imparcialidade, o papel da mídia ele é essencial. Você pode ver que muitos casos são trazidos à tona pela mídia. Hoje o jornalismo investigativo ele é fortíssimo. Vários trabalhos, e isso vem casado com cada vez mais um aumento da transparência do governo, para que a gente possa cada vez mais ter acesso a essas informações. Eles também acompanham nossas atividades de sancionadoras, de investigações em andamento. A gente tem que tomar cuidado com as medidas. Assim, eu acho que é importante a mídia trazer todas as informações, mas não é importante vazamentos seletivos, por exemplo, para a mídia, porque já vem a prejudicar a imparcialidade
e a impessoalidade que é inerente aos trabalhos que nós realizamos. Mas o papel da mídia, para mim, é essencial, mesmo que tenhamos problemas, eu acho que o saldo sempre vai ser positivo e a gente tem sempre que trabalhar para fortalecer o jornalismo, fortalecer esse papel da mídia nos trabalhos que nós realizamos, tanto contra a corrupção que nós estamos realizando, quanto da identificação de fora para dentro de casos que possam estar ocorrendo e que a mídia pode nos auxiliar a identificar esses casos. Excelente, ministro. A Lei 12.846 de 2013, para além do seu caráter repressivo e sancionador, preconiza algumas posturas preventivas, como um incentivo para que as empresas adotem programas de integridade com o propósito de mitigar a possibilidade de eventuais práticas de corrupção. Esses programas, eles estão mais presentes em grandes empresas, como bancos, empresas que operam no mercado de ações, ou eles estão presentes em todos os setores, em empresas de médio, pequeno porte também? Bem, a nossa ideia é que esteja presente em todos os setores, mas essa não é a realidade que nós temos. Tá? Nós temos setores que, pela sua própria característica, eles são mais regulados, como bancos, empresas da área de seguros, resseguros, isso aí tem um controle já muito grande, né, essas instituições financeiras, que acabam tendo um nível de integridade maior. As empresas que também possuem ações em bolsas, também pelas exigências do próprio mercado, passam a ter regulações maiores e, por óbvio, estão mais avançadas nesse processo. Porém, quando nós verificamos a realização, a existência desses programas nas empresas em geral, eles ainda não são a regra. Eu cito aqui uma publicação que a TI fez em 2018, a Transparência Internacional, foi um caderno chamado Integridade em Empresas no Brasil. A gente verificou ali uma verificação média, eles verificaram 3 setores, verificaram o governo, verificaram empresas, verificaram a sociedade civil. E nós verificamos que tivemos notas um pouco baixas das empresas, principalmente empresas grandes que eles verificaram, que tiveram notas de 0 a 100 de 37,5 na parte de transparência e divulgação de informações, e tiveram nota máxima de 75 no envolvimento de stakeholders nesse processo. Então, eu acho que nós temos aí, quando a gente verifica o compliance, envolvimento, eles tiveram nota perto de 56, a parte de auditoria ficou com nota de 50, porque eles cobraram muito também certificações, a parte de conselho de administração ficou com nota abaixo de 50, ficou próxima a 40. Então, assim, nós temos muito a melhorar. Se temos esses problemas nas grandes, o pior seriam nas pequenas. Mas a gente também tem que trabalhar, e eu trago aqui a ideia, de que muitas das vezes o pessoal, dentro de um programa desse de integridade, ele quer trazer as regras de uma grande empresa para as empresas pequenas de médio porte. E o mercado em si, ele não está muito interessado nas pequenas empresas, porque essas empresas não pagam bem para a implementação, não contratam profissionais a preços caros, principalmente quando a gente vai para empresa com 2, 3 funcionários. E aí eu digo que a gente tem outras soluções, nós temos uma parceria CGU, que é de integridade de pequenos negócios que nós temos com o Sebrae, com cartilhas que ensinam pequenas empresas a implementar programas de integridade de forma simples, né? E esse é o trabalho. Só para que a gente tenha uma ideia, num levantamento das 100 maiores empresas brasileiras, os 10 maiores bancos, feitos pelo TRAC, que foi verificada uma nota do Brasil de 4,5 de 0 a 10. Mas os países emergentes também, em 2018, foi feita essa pesquisa, os países emergentes ficaram com nota 3,4. Eu digo que o Brasil, entre as 100 maiores empresas e os 10 maiores bancos, está melhor nos critérios apontados pela pesquisa do que os países emergentes que estão na mesma situação. Isso é um alento, mas também nos coloca numa situação que nós temos que correr atrás e melhorar isso bastante. E o envolvimento de todos vai permitir esse processo. Obrigada, ministro. Eu estou vendo aqui que Flavinha, eu acho, ele perguntou aonde que consegue essa cartilha, ministro? No site do Sebrae? No site da CGU eu acho que está, mas também no site, coloca lá, parceria CGU e Sebrae, integridade. Lá na página da CGU você pode entrar na área de integridade que vai ter esse material, mas se botar na internet também, CGU e Sebrae, parceria, integridade, pequenos negócios,
você vai encontrar lá esse material. Obrigada. O Jean está perguntando. Só botar um ponto, você está falando aí, para você ter uma noção dos 12 acordos de leniência firmados pela CGU, 2 acordos foram casos em que as próprias empresas se autodenunciaram. Ou seja, o Estado não tinha nada e as empresas buscaram. Então, aí perto de 15% a 20% do total, para mim já é um avanço. Há anos atrás nós teríamos sequer a chance de ter uma empresa buscando se autodenunciar e trazer as suas irregularidades para resolução no âmbito do governo. Obrigada, ministro. Foi o Flávio Coutinho que perguntou, e obrigada, gente, pela participação. O Jean perguntou sobre os acordos de leniência, se isso realmente é uma benesse ou você acaba tendo meio que uma obrigação para, talvez, assim, ficar bem na fita. Olha, você trouxe um ponto importantíssimo, né? A gente trabalha aqui sempre com uma visão, vamos dizer assim, positiva, né? Eu acho que não é uma benesse. Nós temos que o brasileiro ele tem mania, e isso é uma característica nossa. Eu não estou criticando o brasileiro, porque eu sou brasileiro, então é uma mania nossa também. A gente sempre compara os objetivos que a gente quer atingir não com a nossa realidade, mas já com um número que a gente jamais atingiu. Assim, a gente, ao invés de a gente estudar o caso e verificar qual é a nossa realidade, sim, nós temos hoje 10% da população, vamos supor, estou dando um exemplo aqui aleatório, não é um exemplo real, vamos supor que a gente tivesse 10% da população passando fome. E eu desenvolvo um programa para melhorar para 30%. Eu quero que somente 2% da população fique na situação. Eu vou melhorar esse índice. O pessoal, não, mas tem que ter 0. Se não for 0, ou fica em 10 ou vai para 0. Isso é muito ruim. A gente está sempre nessa discussão. Eu falo que os acordos de leniência, ele tem diversos aspectos. Ele tem um aspecto da recuperação de ativos, da alavancagem investigativa e também do desenvolvimento do programa de integridade. As empresas, dentro do aspecto do programa de integridade, vou nem falar dos outros, as empresas estão desenvolvendo programas e eu tenho certeza que isso vai melhorar. As empresas que fizerem isso e não desenvolverem uma mudança real de cultura, elas vão cair de novo em casos de corrupção e aí vão perder o direito a esse acordo de leniência. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Tá? Então, isso é uma mudança de cultura, não é fácil, nem dentro de uma empresa, nem dentro de um país, nem dentro de um órgão público, mas nós temos que dar o primeiro passo. Eu tenho certeza que esses programas são efetivos, com o envolvimento de todos, com o trabalho de cada um, a gente vai conseguir mudar essa realidade. Então, eu acredito que os acordos de leniência, em todos os aspectos, em especial no aspecto do programa de integridade, ele realmente consegue atingir o objetivo a que se propõe. Obrigada, ministro. Tem uma pergunta, eu não consegui ver de quem é, mas se existe alguma previsão de edição de algum normativo relativo à regulamentação da transparência patrimonial de agentes públicos? Temos. Pergunta da moda, né? A gente tem que dividir uma coisa, né? Uma coisa a gente já dá transparência ao salário. Está lá. Né? Os dados fiscais da pessoa têm sigilo. Porém, nós possamos verificar. Nós estamos trabalhando agora com um sistema, que é o SISPAT, Sistema de Avaliação Patrimonial, né? E ele está em andamento, os trabalhos estão em andamento, o sistema está sendo desenvolvido, já estamos preparando o decreto justamente para tornar uma verificação hoje que é mais pontual em uma verificação mais ampla, né? Agora, a transparência da situação patrimonial dos servidores públicos, aí já é mais complicado. A gente vai trabalhar mais dentro de uma visão, vai manter os salários, porque aí envolve outro sigilo, mas nós vamos trabalhar dentro do interno no governo, com um sistema que permita uma verificação mais ágil e mais ampla de todos os trabalhos que nós estamos realizando. E a gente evoluiu muito nos últimos tempos, né, ministro? Se a gente olhar de 10 anos para cá, eu acho que o Brasil ele realmente deu um salto nesse aspecto aí gigantesco.
O senhor acredita isso a uma profissionalização da atuação dos servidores públicos, ou isso foi algo que veio em relação ao próprio momento de mundo que estamos vivendo, principalmente com a adaptação das mídias, das questões de tecnologia, da globalização? A que conjunto o senhor atribuiria esse salto de qualidade que a administração pública, principalmente, e aí a gente pode falar mais do âmbito federal, que é aquele que a gente vive, deu em relação aos últimos anos? Principalmente a gente vê agora no governo uma digitalização de serviços, uma preocupação, demonstrando uma preocupação mais real com o cidadão. A que o senhor atribui essa melhoria, essa profissionalização? Eu acho que é um conjunto de tudo que você citou agora. Eu acho que o Brasil deu um passo importantíssimo, que foi a profissionalização do serviço público. Nós temos hoje carreiras bem estruturadas, não são todas, por óbvio, mas principalmente as carreiras mais típicas do Estado, elas estão bem estruturadas, elas tiveram uma melhoria significativa, que passou, óbvio, por uma melhoria salarial, por uma melhoria... Você melhorando salarialmente, você começa a recrutar pessoas melhores, né? Você vê que praticamente todas as carreiras típicas de Estado, a média de idade de entrada é superior a 33 anos, porque você já pega um profissional com mais de 10 anos de experiência no mercado, então isso é uma coisa que faz diferença, isso vem trazendo resultados, servidores que são capazes de fazer trabalhos que antigamente a gente teria que contratar uma empresa para fazer. Temos especialistas na área de TI, especialistas na área, em diversas áreas, técnicos bastante qualificados que ajudam bastante isso. Eu falo que esse é um trabalho que a gente não pode recuar, ter dentro da administração pública profissionais qualificados, que nós temos. Eu sempre falo, muito está em debate a reforma administrativa mais importante é fazer com que os servidores públicos contratados e que tenham garantias para a execução dos seus trabalhos, com estabilidade e outras coisas, realmente entreguem os melhores produtos à sociedade. Essa é a verdadeira reforma administrativa, trabalhar na meritocracia, no acompanhamento do rendimento desses servidores. Não é admissível que servidores ganhando salários, bons salários dentro do mercado, entreguem produtos de baixa qualidade. A sociedade exige isso, eu acho que esse vai ser o grande foco da reforma administrativa, né? Então esse é um ponto importante do Brasil, mas eu também junto isso, toda a evolução tecnológica, a nossa capacidade de cada vez mais fazer trabalhos de grande porte, em grandes bases de dados. Isso aí é um trabalho que o governo veio fazendo para procurar juntar essas bases de dados. Não adianta nada você ter TI se esses dados não estiverem organizados, estruturados. Então é um trabalho que vem juntando toda essa expertise. Tudo isso junto vem permitindo que a administração pública cada vez mais entregue serviços melhores, e esse é o caminho que nós vamos continuar perseguindo. Ótimo. Ainda nessa linha, o senhor falou que a gente tem essas questões de integridade, compliance nas grandes empresas, nas pequenas e com maior dificuldade, nas médias talvez. Nas estatais, com a 13.303, também tem essa obrigatoriedade. E tendo essa obrigatoriedade, a 13.303 ela é de 2016. O senhor já conseguiu perceber alguma melhora na atuação? Tem alguma estatística de antes e depois, ou isso ainda está sendo medido? Bem, eu ainda não tenho uma estatística do antes e depois. Eu posso falar sobre uma percepção que eu tenho. A Lei 13.303, ela veio e começou a trazer para essas estatais algumas regras não existentes anteriormente, né? Então, se a gente for verificar, hoje nós temos a previsão de uma série de requisitos para que você ocupe cargos dentro dessas empresas. Você tem a exigência de códigos de ética, de códigos de integridade, de canais de denúncia, de uma série de medidas, né, de uma série de requisitos mínimos de transparência, como está lá no artigo 8º. Então, tudo isso, isso é muito importante porque vai trazendo para dentro dessas empresas esses aspectos da integridade, né? Então, eu tenho certeza que está melhorando bastante. Hoje nós temos um comitê de elegibilidade que já barra a entrada de pessoas que não cumprem requisitos mínimos. Nós temos requisitos para a ocupação dos conselhos, tanto na 13.303 como no próprio estatuto de cada empresa e cada pessoa jurídica.
Então, esse conjunto de informações vai trazendo melhorias para essas empresas públicas, para essas estatais. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito muito que isso vem trazendo, por mais que eu não tenha um estudo verificando. Nós temos várias estatais que vêm melhorando nos índices feitos pelos testes, índices de governança, e isso tudo, claro, traz respostas e traz melhorias significativas na atuação dessas estatais dentro da sua missão. Ministro, na sua avaliação, considerando esses aspectos da iniciativa privada, empresas estatais e os órgãos públicos, desde que a 12.846 foi editada, o senhor avalia que onde existe uma cultura maior voltada para essa questão de compliance e integridade? Dentro das privadas, dentro das estatais ou dentro dos órgãos públicos? Olha, eu acho que nós temos que colocar aí conforme as exigências de mercado. Eu acho que as empresas hoje que têm uma exigência maior de mercado, como bancos, como quem atua na área financeira, nessa área de seguros, os seguros realmente eles estão na frente, então, pelas próprias exigências do setor. A administração pública, e aí eu vou falar no âmbito federal, né, ela vem melhorando bastante. Nós já temos hoje, atingimos essa semana, 99% de todos os administração direta, autarquias e fundações com uma unidade de gestão de integridade. E atingimos 90% desses órgãos, autarquias e fundações com um plano de integridade aprovado. Claro que esse plano, eu sempre repito isso, não é um plano perfeito, não é um plano que identifica todos os riscos de integridade, que conseguiu classificar esses riscos dentro de aspectos de criticidade, dando maior peso da sua atuação para aqueles riscos mais críticos, mas já existe um esboço. As pessoas estão preocupadas. Hoje nós já temos medidas. Eu falo que o governo soltou, no início desse março de 2019, o decreto 9727, que traz critérios mínimos de ocupação de cargo no governo federal. Isso, para muitos, pode não significar muita coisa, mas isso é um avanço absurdo, porque ele traz requisitos gerais e requisitos específicos para ocupação de cargos. Ele começa a blindar a administração pública de pessoas que tenham ou problemas vinculados a processos administrativos disciplinares, condenações por casos de corrupção, como também pessoas que não preenchem requisitos mínimos para ocupação do cargo. Então, isso é um avanço grande, juntando com outros pontos, com essa implementação dos programas de integridade, com o aumento do acesso dos órgãos de controle a informações, como foi o caso das informações fiscais dentro do trabalho de auditoria. Tudo isso vem trazendo um maior controle. Hoje temos o ALICE, que é o nosso sistema que identifica fraudes à licitação nos processos, e agora nós estamos criando o módulo do ALICE para os gestores, um módulo que o gestor consiga, a própria comissão de licitação, identificar problemas naquelas empresas ou naquelas licitações. Tudo isso é uma evolução que vai vindo, que vai desenvolvendo um ambiente íntegro. Junto com isso, vão vir agora as campanhas de conscientização, estamos levantando os principais problemas, os principais PADs da administração pública, os principais problemas éticos, nós temos campanhas específicas em cada mês, em todos os órgãos. Isso é uma grande mudança que a gente está fazendo e eu acho que a administração pública está correndo atrás. Então, eu vou dizer assim, os muito regulados estão na frente, acho que depois a administração pública está vindo mais forte, e depois vem aí as empresas menos reguladas. As empresas estatais estão melhorando muito, quanto maior o porte, mais eles estão crescendo, também é um processo de não adianta querer ir do 0 ao 10 muito rápido, é um processo de evolução, não é simples implementar a integridade, os resultados são a longo prazo, então eu acho que dentro dessa ordem aí nós estamos trabalhando cada vez mais para melhorar todo o espectro, porque a integridade ela não pode ser vista somente dentro do governo. A gente tem que ver a integridade, como a OCDE preconiza, na sociedade como um todo. Temos que ter ações dentro das empresas, dentro da sociedade e também dentro dos órgãos públicos. Obrigada, ministro. Ministro, a Lei 8666, ela é uma lei já bem antiga. A Lei de Integridade é uma lei bem recente, bem mais moderna. O senhor visualiza no dia a dia muitos conflitos?
Eu acho que a Lei 8666, ela trouxe muitas regras que não jamais inibiram os casos de fraude e corrupção. E a gente continua amarrado nessas regras que não nos levam a lugar nenhum. Né? Eu vou dar um exemplo claro de uma apresentação, até saiu uma reportagem no Valor da Semana, o trabalho não é meu, o trabalho são dos colegas da CGU, fazer mérito aqui ao Sérgio Neiva, com a equipe dele, que fez um trabalho sensacional junto com outros colegas, que nós verificamos que em 2018, 61% de todas as contratações públicas do governo federal foram por dispensa de licitação. Então, ou seja, só que elas representam 0,54% do valor das compras. Nós gastamos 61% da nossa força de trabalho em processos que representam tão somente 0,54% das compras públicas. Se fizermos aqui uma análise mais detida sobre esses números, esses 61% representam 89 mil processos licitatórios, sendo que desses 89 mil processos, 74% deles são compras até R$ 5.000. Levando em consideração que cada processo desse custa, em média, para a administração pública, R$ 4.400, nós estamos falando num custo de oportunidade, o custo de controle que nós temos, com utilização de servidores, tudo, é 380 milhões. E todas as compras por dispensa no ano de 2018 somaram 327 milhões. Ou seja, se desviar tudo, a gente vai ter um prejuízo de 60 milhões. Isso aí é muito claro que a gente não deveria estar fazendo controle nenhum dessas compras, que não fosse a transparência das compras por cartão corporativo e a disponibilização das notas fiscais. Só que isso é difícil mudar na nossa sociedade, né? Então a gente está cada vez mais trabalhando. Eu acho que nós já temos uma lei, eu acho que é a 12.9, o projeto de lei, acho que foi o 1292 de 95, que foi juntado com outro processo, que eu não lembro o número do outro processo, que é o projeto de lei que está em andamento lá, que já está no Senado agora, que trata da nova lei de licitações. Ela vem melhorando diversos aspectos, mas ela ainda deixa lá 8 ou 9 incisos necessários para a dispensa de licitação, que eu espero que isso seja retirado. Mas realmente, a Lei 8.666, ela cria... Eu falo o seguinte, um dos grandes pontos da integridade é você criar regras que sejam capazes de ser cumpridas e que gerem os resultados esperados. Se eu crio 1 milhão de regras que eu não consigo cumprir, que não geram os resultados esperados, isso não pode ser trazido como uma visão de integridade. Então, acho que a lei tem que ser muito melhorada, o projeto já está melhorando muito, mas eu acho que tem como melhorar mais. Ministro, a gente já está caminhando, infelizmente, para o final, né? É um assunto que, eu preparei algumas perguntas, das que eu preparei, eu acho que eu consegui fazer uma no máximo, porque o assunto, ele realmente, ele nos instiga, ele nos atrai, é o nosso dia a dia. Então, a gente tem muitas informações para buscar, nosso dia a dia, ele não é simples, a gente, principalmente quando a gente se depara com uma realidade, como a gente está vivendo agora, essa realidade de pandemia. Como a CGU avalia, e nesse aspecto, é uma pergunta até por uma experiência que a gente está vivendo. A gente, enquanto gestor, a gente sofre, as leis, elas são feitas em abstrato, a gente vive realidades na prática. Às vezes você se depara com uma situação como a que a gente está vivendo agora da pandemia, em que você não tem uma regra pré-estabelecida, é uma situação inédita no mundo, no Brasil, na gestão pública, na administração pública como um todo. Como a CGU está se preparando para lidar com esse cenário durante e pós-pandemia, em que algumas decisões, elas, diante da realidade, precisam ser tomadas e nem sempre a gente consegue ter... talvez a resposta da legislação, a resposta dos pareceres, na mesma proporção de adequabilidade. E o que a gente está vivendo agora com a pandemia, e um assunto bem tormentoso, é a questão dos terceirizados, que não vai dar tempo da gente entrar nesse mérito. Mas como a CGU está se preocupando com esse problema para enfrentar daqui para frente, durante e pós-pandemia? Olha, eu acho que isso é um processo de evolução que a gente vai ter que entender. Os casos, é o que eu falei, a corrupção, pior do que a corrupção, são as consequências da corrupção. Elas têm consequências materiais, essas a gente sente, falta de equipamentos nos hospitais,
falta de alimentação adequada nas escolas, falta de recursos para investimento, mas ela tem também suas consequências imateriais. Essas consequências, elas minam a credibilidade das instituições, minam a democracia, minam uma série de coisas que são essenciais. No tanto que um programa de integridade tem por ideia recuperar a credibilidade dos órgãos e gerar um ambiente de confiança mútua. Hoje o que paira é a desconfiança, e a desconfiança gera um problema geral para todos. Porque mesmo quem está fiscalizando e verifica que não existia outra coisa a ser feita naquele momento, muitas das vezes ele prefere apontar o problema e lavar as mãos para ele não ser acusado de nenhuma irregularidade, sem querer se entrar num aspecto importantíssimo, que é o aspecto do entendimento da ação do gestor. Você pode ver que quando nós tivemos as discussões da nova lei de introdução ao direito brasileiro, onde ela começou a exigir que nas decisões administrativas, controladoras, judiciais, nós tivéssemos que levar essas informações ou levar em conta a realidade dos fatos, as consequências de cada ato, muitos órgãos de controle se colocaram contra. Porque é muito mais fácil apontar problema e lavar as mãos sobre o que deveria ser feito. Muitas vezes você fala assim, ó, eu já passei por isso porque eu já fui gestor, de você perguntar à pessoa que está fazendo aquele controle, aquela fiscalização. E aí, o que eu faço, então? E a resposta padrão, não, isso não é problema meu, o gestor é você. Ou seja, eu só aponto o problema e o que você fizer, eu vou ter um problema novo para apontar. Eu acho que a gente tem que sair desse mundo. Ele não traz ganhos nenhum ao Estado, muito pelo contrário. Ele prejudica a administração pública, ele cria insegurança jurídica, ele cria só problemas. Eu acho que não só a CGU, como todos os órgãos de controle, a pandemia está trazendo isso, os gestores estão tendo que agir totalmente com regras novas, com uma imprevisibilidade das situações. Você vai lá, eu estava discutindo esse dia, o gestor vai lá, um dia sai no jornal, a pandemia vai matar 2 milhões de pessoas até o mês tal. Aí o cara monta 5 hospitais de campanha. Aí o hospital de campanha fica vazio, pune o gestor. Né? Aí se ele não monta o hospital de campanha porque ele não tem certeza e morre uma pessoa na porta do hospital, pune o gestor também que não fez a previsão. Mas nem eu sei qual é a previsão. Eu acho que a gente tem que ir... Tem dois princípios na administração pública que eles são a base, para mim, do que a gente pode trazer de racionalidade. É o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Aplicar esses princípios e verificar, orientar os gestores para que eles realmente instruam os processos da maneira correta, para que depois, eu vejo isso que é um grande problema, instrução de processos, e depois de 2 anos ninguém lembra mais de nada, só vai olhar o que está escrito no processo. Eu acho que esse é o caminho. E o restante é a gente trabalhar cada vez mais sabendo que a regra é a correção das atitudes das pessoas e essa utilização indevida ou essa má-fé, ela é feita pela minoria, que a gente tem que estar atento, sabendo muito bem diferenciar o que é erro, né? Não caracterizando como erro grosseiro, do que é o dolo numa atividade dessa. Ministro, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada pela exposição, pelas respostas claríssimas, objetivas e, assim, enriquecedoras. Para a gente, tomara que a gente tenha oportunidades de ter outras exposições. O nosso dia a dia ele não é simples, mas é muito bom saber que a CGU tem um líder como o senhor, que faz a diferença, que age com sabedoria, porque realmente muita insegurança, principalmente nesse momento agora, mas saber que tem pessoas pensando como o senhor e com todo esse espírito de liderança diferenciado, com toda essa sabedoria, nos dá um conforto e nos alenta. Muito obrigada, muito sucesso, que Deus continue lhe abençoando. Parabéns a todos os colegas da CGU, o Sérgio é meu colega também, então conheço os colegas, pessoa brilhante, está de parabéns também. E todos vocês na CGU, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Olha, eu que agradeço a vocês, como eu falei no início, o respeito e o carinho que eu tenho pela AGU é enorme, pela escola da AGU mais ainda, pelo trabalho que vocês fazem.
ter essa oportunidade de bater um papo com várias pessoas aí nos acompanhando é sensacional. Eu agradeço muito a oportunidade, como servidor da CGU, estando hoje no cargo de ministro, de poder bater esse papo com vocês. A CGU, aqui parabenizo a AGU, mas também faço uma menção aqui ao órgão que eu trabalho, que tem profissionais de altíssimo nível. Vou falar que talvez seja um dos ministérios mais fáceis de ser ministro, porque com tanta gente capacitada, às vezes basta dar o caminho para que eles façam o melhor trabalho, e você fica ali mais como um regente do que outra coisa. O ministro pouco trabalha, né? Só representa a instituição, mas eu tenho aqui um orgulho enorme de estar aqui, espero estar outras vezes para que a gente possa bater papo, colocar nossas ideias e contribuir para o crescimento do nosso país. Obrigada, ministra. Eu também espero. Agradeço imensamente à Escola da AGU, aos colegas da AGU, aos amigos da AGU, da PGFN, do Ministério da Economia, da CGU também, a todos que nos assistiram. Fiquem todos bem, boa noite e se cuidem, gente. Até breve. Obrigada, ministro. Fica com Deus, Zé. Abraço, tá? Deus também, outro.